Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. Imagine a cena: um capacete de aço que escorrega sobre os olhos de uma criança, um fuzil pesado demais para braços que ainda deveriam estar brincando e o medo absoluto escondido atrás de uma farda cinza. No Arquivo das Guerras de hoje, revelamos a história inacreditável de um menino alemão, capturado nas montanhas da Itália por soldados brasileiros, que encontrou o seu destino não em um campo de prisioneiros, mas em uma nova família do outro lado do oceano. Prepare-se para descobrir como a compaixão dos nossos pracinhas transformou um inimigo órfão em um filho do Brasil. A história que você ouvirá agora prova que, mesmo no meio do ódio, a humanidade encontra um caminho. O inverno de 1944, na região dos Apeninos, na Itália, não era apenas um cenário geográfico, mas um adversário implacável que parecia determinado a esmagar qualquer resquício de esperança. Para os soldados da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, aquele território, era um labirinto de granito, neve e lama congelada, onde a névoa subia dos vales como o hálito de um gigante adormecido. Eles haviam saído do calor tropical, de uma terra de luz e cores vibrantes, para serem lançados no coração de um conflito onde o céu era permanentemente cinzento e o silêncio da noite era frequentemente estilhaçado pelo rugido seco da artilharia pesada. Mas, enquanto o exército brasileiro lutava para romper a linha gótica, o Terceiro Reich entrava em seu estágio mais desesperado e cruel. Na Alemanha, o decreto de guerra total de Hitler estava consumindo a própria descendência da nação. Crianças que mal haviam completado 12 ou 13 anos estavam sendo retiradas das salas de aula, vestidas com uniformes excessivamente grandes e enviadas para as frentes de batalha com uma doutrinação que as transformava em pequenos soldados sem medo e sem futuro. Foi nesse cenário de desolação e loucura ideológica que os caminhos de uma patrulha brasileira e de um menino órfão alemão se cruzaram em um episódio que desafiaria toda a lógica da guerra moderna. A patrulha brasileira movia-se com cautela por uma encosta íngreme próxima a uma pequena vila de pedra destruída. O sargento que liderava o grupo, um homem vindo do interior de Minas Gerais, com olhos acostumados a ler o terreno e a antecipar perigos, sentia que algo estava errado. O silêncio daquela manhã era tenso demais. Entre os carvalhos estilhaçados e os arbustos cobertos de geada, um brilho metálico denunciou uma presença inimiga. Sem aviso, um disparo cortou o ar gelado, atingindo o chão a poucos centímetros de um dos pracinhas. Os brasileiros responderam imediatamente, flanqueando a posição de onde viera o tiro com a habilidade que haviam adquirido nos meses de combate intenso. Eles esperavam encontrar um veterano da Wehrmacht ou um paraquedista endurecido pela frente oriental, mas quando finalmente cercaram o abrigo de pedras, o que viram fez as armas vacilarem nas mãos calejadas. Caído no barro, tentando desesperadamente destravar um fuzil Mauser que parecia grande demais para o seu corpo, estava um menino. Ele não deveria ter mais de 13 anos. Seus olhos azuis, arregalados pelo terror e pela determinação cega, buscavam desesperadamente um meio de cumprir a missão que seus superiores, agora em fuga, haviam lhe dado. O menino estava sozinho. Ele era um órfão da guerra. Um dos milhares que perderam os pais nos bombardeios aliados sobre as cidades alemãs e que encontraram na juventude hitlerista o único refúgio e sentido de pertencimento que lhes restara. Para ele, aqueles homens de pele bronzeada e fardas verde-oliva, com o emblema da cobra fumando, eram monstros descritos pela propaganda nazista, seres desprovidos de civilização que não hesitariam em executá-lo. Ele esperava o golpe final, o disparo de misericórdia que encerraria sua curta e trágica trajetória. No entanto, o sargento mineiro, ao ver aquela face infantil sob o capacete de aço que insistia em escorregar, sentiu uma dor que nenhuma granada poderia causar. Ele lembrou-se de seus próprios irmãos menores no Brasil, lembrou-se da luz de sua casa e da paz que a guerra tentava apagar de sua memória.
Em vez de uma rajada de submetralhadora, o sargento estendeu a mão. Em um gesto de humanidade pura, ele sinalizou para que seus homens abaixassem as armas. O menino, trêmulo e soluçando silenciosamente, não compreendia por que ainda estava vivo. A captura daquele pequeno soldado alemão criou um dilema moral imediato dentro da unidade brasileira. Pelas regras do alto comando aliado, prisioneiros de guerra deveriam ser encaminhados para os centros de triagem e, posteriormente, para campos de prisioneiros, onde seriam processados e interrogados. Mas os pracinhas não conseguiam olhar para aquele menino e ver um prisioneiro de guerra. Eles viam uma vítima. Eles viam um filho que a guerra tentara roubar do mundo. O capitão da companhia, ao receber o relatório da patrulha e ver a criança encolhida em um canto da base brasileira, sentiu o peso da responsabilidade. Ele sabia que enviar aquele menino para um campo de prisioneiros comum seria condená-lo a um trauma ainda maior, misturando-o com veteranos endurecidos e oficiais fanáticos em um ambiente de escassez e incerteza. Foi então que o espírito brasileiro, marcado pela cordialidade e pela improvisação baseada no afeto, começou a operar um milagre silencioso no meio do fronte italiano. O menino, que no início se recusava a comer ou a falar, acreditando que qualquer gesto de gentileza era uma armadilha, começou a ser lentamente desarmado pelo comportamento dos brasileiros. Ele observava com desconfiança os pracinhas compartilhando suas rações de feijão, rindo em volta dos fogareiros improvisados e tratando os feridos, inclusive os alemães, com uma dignidade que ele nunca vira nas fileiras do seu próprio exército. O sargento mineiro, que passara a ser o seu protetor informal, começou a oferecer pequenos pedaços de chocolate e a tentar se comunicar através de gestos e de algumas palavras que ambos começaram a aprender um com o outro. O menino, cujo nome era Klaus, descobriu que os monstros que a propaganda descrevera eram homens que sentiam falta de casa, que cantavam músicas suaves nas noites de vigília e que possuíam uma capacidade de perdoar que ele não sabia que existia. Em poucos dias, a barreira do ódio ideológico começou a derreter como a neve sob o sol da primavera que se aproximava. Klaus tornou-se uma presença constante na base brasileira. Os soldados, movidos por um instinto paternal coletivo, passaram a cuidar dele como se fosse o mascote e o filho da tropa. Eles arranjaram roupas mais adequadas ao seu tamanho, remendando uniformes brasileiros para que ele não passasse frio e garantiram que ele recebesse alimentação regular. O menino, por sua vez, começou a ajudar em pequenas tarefas, carregando mensagens, ajudando na limpeza das marmitas e observando com fascinação a alegria espontânea daqueles brasileiros que, mesmo cercados pela morte, não permitiam que a alma morresse. No entanto, o capitão sabia que aquela situação era temporária. A guerra estava avançando e a unidade teria que se mover para novas frentes de combate, locais onde a presença de uma criança seria perigosa e ilegal perante os olhos dos inspetores internacionais e do comando americano. Era preciso encontrar uma solução definitiva para o futuro de Klaus, algo que garantisse que ele nunca mais tivesse que carregar um fuzil ou temer por sua vida. Foi durante uma reunião entre os oficiais brasileiros que surgiu uma ideia audaciosa, típica da audácia moral da Força Expedicionária Brasileira. Havia muitos soldados na FEB que eram descendentes de imigrantes alemães, homens que falavam a língua de Klaus e que entendiam profundamente a complexidade daquele conflito. Um desses soldados, um cabo vindo do sul do Brasil, sugeriu que o menino fosse enviado para a sua própria família no Rio Grande do Sul. Ele descreveu a fazenda de seus pais, um lugar de paz, onde a língua alemã ainda era falada nas comunidades e onde Klaus encontraria não apenas um teto, mas um lar e uma nova identidade. A proposta parecia loucura em tempos de guerra, com fronteiras fechadas, burocracias rígidas e o Oceano Atlântico infestado por submarinos inimigos. Mas os brasileiros nunca foram conhecidos por aceitar o impossível quando o que estava em jogo era a preservação de uma vida inocente. O plano começou a ser costurado em segredo. Era necessário transformar Klaus, o prisioneiro de guerra número tal, em Klaus, o protegido dos brasileiros. O capitão e outros oficiais influentes iniciaram uma rede de contatos que envolvia diplomatas, capelães militares
e oficiais de ligação no Brasil. Eles argumentavam que o menino era um refugiado, um sobrevivente de atrocidades que precisava de asilo por razões humanitárias urgentes. Paralelamente, os pracinhas iniciaram uma arrecadação espontânea de dinheiro. Cada soldado doou uma pequena parte de seu soldo para custear as passagens e os documentos necessários para a viagem do menino. Eles não estavam apenas doando dinheiro, estavam doando um pedaço de sua própria esperança no futuro. Eles queriam que Klaus representasse a vitória da vida sobre a destruição que eles testemunhavam diariamente. O menino alemão, que antes era uma engrenagem na máquina de guerra de Hitler, estava sendo reconstruído pelo afeto de homens que ele fora ensinado a odiar. Enquanto a papelada seguia os seus trâmites lentos e perigosos, Klaus vivia em um estado de transição espiritual. Ele aprendia as primeiras frases em português, encantando os soldados ao tentar pronunciar palavras como obrigado e Brasil. Ele via nos pracinhas não apenas captores, mas mentores que lhe mostravam um mundo onde a força não era usada para oprimir, mas para proteger. O sargento mineiro passava horas contando histórias sobre o Brasil, descrevendo as frutas exóticas, o calor do sol que nunca terminava e a bondade das pessoas. Klaus ouvia como se fossem contos de fadas, mas a realidade daquelas histórias estava no prato de comida quente que ele recebia todos os dias e na mão pesada e amiga que repousava em seu ombro nas noites em que ele ainda acordava gritando por causa dos pesadelos dos bombardeios. A transformação era visível. O brilho nos olhos de Klaus voltava a ser o brilho de uma criança e não o olhar vazio de um combatente. O momento da partida chegou no início de 1945. Com a ajuda de contatos na Cruz Vermelha e a conivência silenciosa de alguns oficiais aliados que se deixaram tocar pela história, Klaus foi colocado em um navio de transporte que levava feridos e correspondência de volta para o Brasil. A despedida na base italiana foi marcada por uma solenidade que muitos generais nunca receberam. Os pracinhas formaram uma fila informal para dizer adeus ao menino que se tornara um deles. O sargento mineiro entregou a Klaus um pequeno amuleto, um distintivo brasileiro que ele guardara desde o início da campanha, e disse-lhe para nunca esquecer que o Brasil era agora a sua pátria. Klaus, com lágrimas escorrendo pelo rosto, abraçou o homem que o capturara na neve e que, ao fazer isso, o libertara de uma prisão muito maior, a prisão do ódio e da orfandade. A travessia do Atlântico foi um período de medo e expectativa. Klaus viajava em um ambiente cercado por brasileiros, ouvindo uma língua que se tornava cada vez mais familiar e sentindo que a cada milha navegada, o horror da guerra ficava mais distante na névoa do passado. Ele olhava para o horizonte e tentava imaginar a terra que o sargento descrevera. Ele não sabia o que esperar, mas sabia que, pela primeira vez em sua vida, havia pessoas que o esperavam com amor e não com ordens de morte. Ao chegar ao porto do Rio de Janeiro, o impacto foi avassalador. O calor, a luz ofuscante, o movimento frenético e a alegria contagiante daquele povo que celebrava a volta de seus heróis fizeram Klaus perceber que ele estava em um mundo novo. Ele foi recebido por oficiais do exército que haviam sido instruídos pelo capitão na Itália. E, após alguns dias de trâmites finais, foi levado para o sul do Brasil. A chegada na pequena vila no interior do Rio Grande do Sul foi o fechamento de um ciclo de redenção. A família do cabo brasileiro, que ainda estava lutando na Itália, recebeu Klaus de braços abertos. Para aqueles imigrantes alemães e seus descendentes que amavam o Brasil, mas preservavam suas raízes culturais, Klaus não era um estranho. Ele era um pedaço da pátria de seus antepassados que precisava de cura. Eles falavam a língua dele, preparavam a comida que ele conhecia e, acima de tudo, ofereciam-lhe a estabilidade de um lar que a guerra destruíra. O menino que fora treinado para ser um atirador de elite, agora aprendia a cuidar da terra, a frequentar a escola e a brincar com outras crianças sob o céu azul do sul brasileiro. Ele não era mais o prisioneiro alemão de 13 anos. Ele era Klaus, o filho adotivo de uma família brasileira, um testemunho vivo da compaixão dos pracinhas. No entanto, a história de Klaus no Brasil estava apenas começando.
Ele teria que enfrentar o desafio de integrar suas memórias dolorosas com sua nova realidade. O trauma de ter empunhado uma arma e de ter visto a morte de perto não desapareceria da noite para o dia. Mas ele tinha agora o suporte de uma comunidade que entendia sua dor e o exemplo de honra que recebera nas montanhas italianas. Ele guardava as cartas que o sargento mineiro e o cabo lhe enviavam do fronte, mensagens carregadas de incentivo e de carinho que serviam como bússolas para a sua nova vida. Klaus percebeu que a sua sobrevivência era um presente que ele deveria honrar, tornando-se um homem de paz e de trabalho. Ele dedicou-se aos estudos com uma disciplina que impressionava seus novos pais, motivado pelo desejo de um dia retribuir ao Brasil tudo o que recebera no momento de sua maior fraqueza. Acompanhar o crescimento de Klaus no interior do Rio Grande do Sul era ver a cicatrização de uma ferida histórica. Ele tornou-se um jovem brilhante, mestre na língua portuguesa, mas preservando o seu alemão como uma ponte com o passado que ele não queria apagar, mas sim transformar. Ele trabalhava na lavoura com o seu novo pai, sentindo o peso da terra em suas mãos e percebendo que era muito melhor plantar para alimentar do que lutar para destruir. A cada colheita, a cada festa da comunidade, a presença de Klaus era um lembrete constante de que o Brasil fizera algo único naquela guerra. Enquanto outras nações se preocupavam apenas com a vitória militar, os brasileiros se preocuparam com a vitória humana. Klaus era o símbolo dessa conquista silenciosa, uma vitória que não aparecia nos mapas de guerra, mas que estava gravada na alma de cada pracinha que participara do seu resgate. A chegada de Klaus ao interior do Rio Grande do Sul foi como um renascimento sob um céu que ele não conseguia acreditar que era o mesmo que cobrira as cinzas de sua infância. O navio de transporte, que cruzara o Atlântico sob o medo constante dos ataques submarinos, finalmente entregara a sua carga mais preciosa, uma promessa de vida protegida pela bandeira brasileira. Quando o menino desembarcou e sentiu o calor úmido do sul do Brasil, um calor que parecia abraçar o corpo, em vez de agredi-lo como o frio cortante da Itália, ele soube que o mundo de fumaça e pólvora ficara definitivamente para trás. A viagem até a pequena vila de colonização alemã foi um percurso de estranhamento e fascinação. Ele olhava pelas janelas do trem e via uma imensidão verde que não estava juncada de arame farpado nem marcada pelas crateras dos obuses de artilharia. Ele via pessoas trabalhando no campo sem o olhar de vigília constante. Via animais pastando em paz e, pela primeira vez em anos, ele não ouviu o som de uma sirene de ataque aéreo. Klaus sentia que estava entrando em um sonho místico, uma narrativa de redenção que o sargento mineiro lhe contara nas noites de vigília nos Apeninos, mas que ele, em sua alma traumatizada, nunca acreditara que fosse real. A recepção na casa da família do cabo brasileiro foi o golpe final nas últimas defesas que Klaus ainda mantinha. Ele esperava um ambiente de rigidez militar ou de acolhimento burocrático, mas encontrou uma casa que cheirava a pão fresco, café e terra molhada. A família, composta por imigrantes que haviam construído a vida com o suor e a coragem, olhou para aquele menino pálido e de olhar assustado e não viu um inimigo, mas um filho da sua antiga pátria que precisava de resgate. O fato de eles falarem o dialeto alemão da região foi a chave que abriu as comportas das emoções de Klaus. Ele, que passara meses em um silêncio defensivo, sentiu que a sua língua materna não era mais um instrumento de comando e doutrinação, mas um veículo de carinho e acolhimento. A mãe brasileira, uma mulher de mãos fortes e olhar bondoso, preparou para ele uma refeição que remetia às suas lembranças mais remotas, antes de a guerra levar tudo. Naquela mesa, cercado por estranhos que o tratavam como sangue de seu sangue, Klaus permitiu-se chorar de forma aberta e profunda, lavando a fuligem da guerra que ainda impregnava a sua alma. Os primeiros meses no Brasil foram um processo de descompressão psicológica. Klaus tinha o hábito de acordar sobressaltado no meio da noite, procurando pelo seu capacete de aço ou tentando se esconder sob a cama ao ouvir o som de um trovão que ele confundia com o estrondo dos canhões alemães. A família brasileira permanecia ao seu lado nessas horas de trevas, oferecendo o conforto do toque e a segurança da presença.
Eles entendiam que o menino não estava apenas mudando de país, mas mudando de realidade. O fuzil Mauser, que ele tentara empunhar na Itália, foi substituído pelas ferramentas da lavoura e pelos livros escolares. Klaus começou a frequentar a escola da vila, onde a integração entre a cultura alemã e a identidade brasileira era a norma. Ele descobriu que podia ser Klaus e, ao mesmo tempo, tornar-se parte daquele país imenso e generoso. Ele aprendia o português com uma rapidez que assombrava a todos, motivado pelo desejo de um dia escrever uma carta de volta para o sargento mineiro, contando que ele estava bem e que a semente de esperança plantada na neve havia germinado em solo brasileiro. A educação de Klaus no Brasil foi marcada por uma descoberta fundamental, a de que a autoridade não precisa ser baseada no medo. Ele via o pai adotivo liderar a família com respeito e diálogo. Via a comunidade se organizar para ajudar uns aos outros nas colheitas e percebia que a força de uma nação estava na sua capacidade de cooperar e não de destruir. Klaus, que fora treinado para ser uma peça descartável na máquina de guerra total, sentia agora que a sua vida possuía um valor absoluto. Ele tornou-se um aluno exemplar, dedicando-se à história e às ciências com uma disciplina que era o reflexo de sua gratidão. Ele queria entender como o mundo chegara àquele ponto de destruição e como o Brasil conseguira manter a sua essência de cordialidade, mesmo enviando seus filhos para o combate. Ele guardava o distintivo da FEB, que o sargento lhe dera como o seu tesouro mais valioso. Um talismã que representava o momento em que a sua vida fora salva pela decência de um homem comum. A notícia do fim da guerra, em maio de 1945, trouxe para a Vila Gaúcha uma mistura de euforia e alívio solene. Para Klaus, o fim do conflito foi o momento em que ele finalmente sentiu que o seu passado estava encerrado. Ele não era mais o órfão de uma nação derrotada. Ele era o filho de uma nação vitoriosa no campo da humanidade. A expectativa agora era pelo retorno dos pracinhas. O sargento mineiro e o cabo brasileiro haviam sobrevivido aos combates finais e estavam a caminho de casa. Klaus passava os dias olhando para a estrada, imaginando o reencontro com os homens que haviam sido os seus anjos da guarda nos Apeninos. Ele queria mostrar a eles como crescera, como aprendera a falar português e como se tornara um verdadeiro brasileiro de coração. Ele preparara um pequeno discurso de agradecimento, mas sabia que, no fundo, as palavras seriam insuficientes para expressar a imensidão de sua dívida. O dia em que o cabo brasileiro finalmente chegou à fazenda foi marcado por uma emoção que parou toda a vila. O soldado, ainda vestindo a farda surrada pelos meses de combate, desceu do caminhão e viu correndo em sua direção o menino que ele resgatara da lama e do frio. Klaus não era mais aquela figura esquelética e aterrorizada. Ele era um jovem saudável, com o brilho da vida nos olhos e o sorriso de quem encontrara o seu lugar no mundo. O abraço entre o pracinha e o menino alemão foi o símbolo definitivo da vitória brasileira na Segunda Guerra Mundial. Eles não falaram de táticas militares ou de conquistas de picos rochosos. Eles falaram sobre a vida que continuava. O cabo entregou a Klaus as últimas cartas que o sargento mineiro escrevera, mensagens que falavam do orgulho que ele sentia por ter participado daquela manobra de resgate humano. O sargento, que voltara para Minas Gerais, prometera visitar o seu filho alemão em breve, mantendo vivo o laço que a guerra forjara. A convivência de Klaus com o cabo brasileiro, agora transformado em seu irmão mais velho de criação, solidificou a sua identidade. Eles trabalhavam juntos na terra, compartilhando as histórias do fronte e as esperanças para o futuro do Brasil. Klaus descobriu que a coragem dos pracinhas não vinha de um desejo de glória, mas de uma profunda solidariedade entre homens que não queriam estar ali, mas que aceitavam o dever para garantir que o mundo pudesse ser um lugar mais justo. Ele ouvia os relatos sobre a bravura dos brasileiros em Monte Castelo e percebia que a maior bravura de todas fora a de manter o coração aberto para um menino inimigo no meio do massacre. Klaus sentia-se herdeiro dessa tradição de honra. Ele decidiu que a sua vida seria dedicada a servir ao país que o acolhera, buscando carreiras que permitissem a construção e o desenvolvimento da sociedade. Com o passar dos anos,
Klaus tornou-se um engenheiro respeitado, trabalhando na construção de pontes e estradas pelo interior do Brasil. Ele via em cada obra uma forma de unir as pessoas, um contraste com a destruição que vira em sua infância. Ele casou-se com uma brasileira e formou a sua própria família, contando para os seus filhos a história do menino alemão que foi salvo por heróis vindos dos trópicos. Klaus nunca esqueceu a sua origem, mas a sua alma era vibrante e intensamente brasileira. Ele visitava regularmente a família do Cabo, no Rio Grande do Sul, e mantinha correspondência com o sargento mineiro até os últimos dias de vida do velho soldado. Para Klaus, o Brasil não era apenas um refúgio geográfico, era o berço de sua dignidade reconquistada. Ele era a prova viva de que a compaixão é a maior de todas as estratégias políticas e militares. A história de Klaus no Brasil é um dos pilares da mística da Força Expedicionária Brasileira. Ela mostra que o Brasil levara para a Itália uma força civilizatória única. Enquanto outras potências se preocupavam apenas com a contagem de baixas e a ocupação de territórios, os brasileiros se preocupavam com a restauração do espírito humano. Klaus, o menino que lutava pela Alemanha e que encontrou o amor no Brasil, representa cada ato de decência praticado pelos pracinhas nas montanhas dos Apeninos. Ele é o resultado de uma escolha moral que definiu o caráter de uma nação. No Arquivo das Guerras, resgatamos esse relato para que o exemplo do resgate de Klaus continue a nos inspirar a olhar para o mundo com os olhos da compaixão. A trajetória de Klaus prova que a luz do Brasil brilhou com uma intensidade solar no coração gélido da Europa devastada. A transformação de Klaus de um soldado mirim da juventude hitlerista em um cidadão brasileiro exemplar é uma narrativa de superação que desafia as sombras do totalitarismo. Ele mostrou que a doutrinação do ódio não resiste ao calor do afeto e do respeito. Ao longo de sua vida, Klaus participou ativamente de comunidades de apoio a refugiados, usando a sua própria experiência para ajudar outros que fugiam da violência e da perseguição. Ele sabia o valor de uma mão estendida no momento da queda. Ele lembrava-se do sargento mineiro em cada gesto de ajuda que prestava, mantendo viva a chama da fraternidade que o salvara na neve italiana. Klaus era um embaixador da alma brasileira, provando que a nossa identidade é capaz de acolher e transformar o sofrimento em esperança. Quando Klaus atingiu a velhice, ele decidiu realizar uma última viagem de volta à Itália, visitando os locais onde a sua vida mudara para sempre. Ele caminhou pelas encostas dos Apeninos, agora cobertas pelo verde da paz, e localizou o abrigo de pedras onde fora capturado. Ele não sentiu ódio nem amargura. Ele sentiu uma gratidão infinita. Ele olhou para o horizonte e imaginou a patrulha brasileira surgindo da névoa, não como conquistadores, mas como salvadores. Ele deixou naquele local um pequeno marco, uma placa simples em memória dos pracinhas brasileiros que souberam ser pais de um órfão inimigo. Klaus sabia que a sua história era uma parte pequena, mas vital da grande crônica de honra do Brasil. Ele voltou para o seu lar no Rio Grande do Sul com a sensação de dever cumprido, pronto para deixar o seu legado para as gerações futuras. O Arquivo das Guerras encerra este relato com a certeza de que a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial foi marcada por esses encontros de luz no meio da escuridão. Nós fomos para a Itália não apenas para disparar tiros, mas para restaurar a dignidade em um solo que fora pisoteado pela tirania. O sargento mineiro e o cabo brasileiro, ao enviarem Klaus para o Brasil, realizaram uma das manobras mais difíceis da história das guerras. Eles capturaram o futuro do inimigo e o transformaram em parte do nosso próprio futuro. Klaus viveu como um brasileiro, amou como um brasileiro e partiu deste mundo como um brasileiro, carregando no peito a honra de ter sido resgatado pela decência humana. Que o seu exemplo continue a iluminar o nosso entendimento sobre o que significa, verdadeiramente, ser um herói. A fumaça da cobra, que se tornou o símbolo da nossa bravura, carregava também a suavidade da compaixão brasileira. O Brasil na Itália foi a prova viva de que a força de um país reside na sua capacidade de acolher e restaurar o que o mundo tenta destruir.
A missão foi cumprida, a guerra acabou e o legado de honra deixado pelo resgate de Klaus permanece como o nosso maior tesouro nacional. Finalizamos este relato com o respeito devido à memória de todos os pracinhas que souberam ser gigantes de alma em meio à destruição. A cobra fumou, a paz retornou, e a verdade brasileira de que a humanidade é sagrada brilhou com a intensidade de um sol tropical no coração gélido da Europa. Klaus e os seus salvadores caminham agora nas páginas da eternidade, unidos por um gesto de amor que a guerra não conseguiu abafar. As montanhas da Itália hoje guardam o silêncio da paz, mas se soubermos ouvir com o coração, ainda poderemos escutar o eco das vozes brasileiras acolhendo o menino órfão entre os escombros. É o som da vitória moral do Brasil, uma vitória que não se apaga com o tempo e que não depende de tratados políticos. É o testemunho de que fomos lá para curar, para libertar e para amar. Klaus é o protagonista de uma história que nos orgulha e nos define como nação. Que a luz desse ato continue a guiar os nossos passos, mantendo viva a mística de que ser brasileiro é ser, acima de tudo, humano. O Arquivo das Guerras agradece a sua companhia nesta jornada emocional e espera que a trajetória de Klaus permaneça viva no seu coração como um lembrete de que o bem é a maior de todas as estratégias. A missão está encerrada, mas a memória é eterna. O sargento mineiro, o Cabo do Sul e o menino Klaus são agora parte da nossa identidade nacional. Eles provaram que, sob a luz da compaixão e do respeito, o mundo pode ser um lugar melhor. A honra da FEB está preservada nestas crônicas de humanidade absoluta. Que saibamos honrar esse passado todos os dias de nossas vidas, lembrando que o Brasil brilhou no fronte italiano com a luz da sua decência, e essa luz continua a iluminar o nosso entendimento sobre o que significa ser um verdadeiro herói do Arquivo das Guerras. A cobra fumou, a vida venceu, e o futuro de Klaus tornou-se o nosso próprio futuro, gravado para sempre na pedra da nossa história. O legado de Klaus permanece vivo nas gerações de descendentes que ele deixou no Brasil. Homens e mulheres que carregam no sangue a mistura da resiliência alemã com a cordialidade brasileira. Eles são os herdeiros de um milagre de guerra, a prova de que o amor pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos e improváveis. A história do menino que foi mandado para o Brasil é o capítulo de ouro da nossa participação militar. Um relato que nos emociona e nos ensina que a verdadeira grandeza não está no poder de destruir, mas na coragem de salvar. Klaus partiu, mas a sua alma brasileira continua a vibrar em cada canto deste país que ele aprendeu a chamar de lar. E o Brasil, através do Arquivo das Guerras, continuará a contar essa história para que o mundo nunca esqueça o que somos capazes de fazer quando o coração guia a nossa ação. Finalizamos esta jornada com a imagem de Klaus, já idoso, sentado na varanda de sua fazenda no Rio Grande do Sul, olhando para o pôr do sol e segurando o distintivo da FEB. Ele sabia que a sua vida fora um presente de homens extraordinários. Ele sabia que o Brasil era a pátria que o escolhera e que ele escolhera amar. A fumaça da cobra dissipou-se, mas o calor daquele gesto de humanidade permanece aquecendo a nossa história. O Arquivo das Guerras agradece por você nos acompanhar e espera que a trajetória de Klaus seja uma bússola de decência em sua vida. A missão foi cumprida com perfeição, e a glória dos nossos heróis é agora e para sempre invencível. O Brasil brilhou no fronte, e a luz desse brilho é eterna.